Existem dois principais fatores que nós devemos olhar antes de comprar algum investimento. O primeiro deles é a qualidade do ativo ou da empresa, e o segundo deles é o preço. E é sobre isso que hoje nós vamos falar aqui no nosso vídeo. Isso porque muitos investidores não sabem avaliar quando uma ação está cara ou está barata. Então assista esse vídeo até o final e aprenda como achar as melhores oportunidades da bolsa. Alô investidor, eu sou o Gabriel e antes de mais nada queria já te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Assim o YouTube vai entender que esse é um vídeo relevante e vai distribuir para mais pessoas. Além do mais, eu vou estar sempre colocando novidades aqui no canal. Então se inscreva e fique por dentro de todas as novidades. Bom, muitas pessoas não sabem quando uma ação está barata ou cara, simplesmente porque eles avaliam somente o preço da ação e não a empresa em que está comprando. Uma analogia muito fácil de ser feita é a de compra de um apartamento. Nem sempre um apartamento de 500 mil reais é mais barato que um apartamento de 600 mil reais. Isso porque esse apartamento pode estar inserido, foi construído talvez em um bairro mais nobre, tem vigilância 24 horas, tem mais vagas de garagem. Então tem todos os artefatos que fazem desse apartamento de 600 mil reais ser melhor do que o apartamento de 500 mil. Então nós não devemos simplesmente olhar para o preço de cada ativo sem antes conhecer de fato o que você está comprando. Então nesse vídeo de hoje a gente vai abordar sobre o principal indicador de valuation, de saber o preço das ações. Então, por isso, nós recorremos a um dos indicadores mais conhecidos de valuation, que se chama indicador sobre preço sobre lucro, também conhecido como indicador PL. E ele é muito interessante porque ele é de fácil acesso, ele é de fácil uso e a gente consegue resultados muito bons através deles. O seu cálculo também é muito fácil de ser feito. Existem duas maneiras principais da gente chegar a esse resultado. O primeiro deles é pela divisão do preço da ação pelo lucro por ação. O segundo método de cálculo é através do preço de mercado da empresa dividido pelo lucro nos últimos 12 meses. Então a partir disso, a gente consegue ver o tanto que é fácil, até mesmo achar esses números. Existem vários sites que conseguem já te mostrar esses indicadores calculados e o melhor, gratuito. Então hoje vamos pegar o exemplo da Itaúsa, que é uma ação que está sendo negociada a R$ 12,13 e tem um lucro por ação de R$ 1,23. Então, através da divisão entre o preço e o lucro por ação dessa companhia, a gente chega a um indicador PL de menos de 10. E o que isso significa? Quanto maior o PL, significa que mais a empresa está cara. Então, por exemplo, se você tem um PL de 30, significa que você está pagando 30 vezes o lucro da empresa. Da mesma forma, se você tem um PL de 10, você está pagando simplesmente 10 vezes o lucro da companhia. Então nós, como investidores, temos a intenção de sempre comprar empresas mais baratas. Então por isso, devemos escolher para que esse indicador seja o mais baixo possível. Só que fique atento, existem algumas empresas de crescimento que podem ter esse múltiplo muito distorcido. Isso porque essas empresas, elas abrem mão de um lucro presente para ter um lucro maior no futuro. Então, por isso, já que o lucro da empresa vai ser reduzido no curto prazo, esse indicador tende a ser maior. E por que as empresas fazem isso? Principalmente porque essas empresas de crescimento ainda não têm um porte muito grande no presente. Então, para elas crescerem, elas precisam de investir, injetar dinheiro nelas mesmas. Acaba que, por isso, não sobra muito dinheiro ao final das contas. Então, a empresa ela prefere ir gastando nela mesmo para que no futuro ela seja ainda maior do que é hoje. Isso é o que as empresas de crescimento fazem. Então, pode ser que muitas dessas empresas tenham múltiplos de PL muito distorcidos. Então, aqui nós podemos dar o exemplo da Magazine Luiza. Por mais que ela já seja uma empresa muito grande, ela ainda é considerada uma empresa de crescimento, porque nos últimos anos ela conseguiu crescer de forma deslumbrante. Então, quando a gente pega o PL da Magazine Luiza, nós vemos que ele é um PL de 455, muito forte.
mas justamente porque o mercado espera dela um crescimento muito forte, de tal maneira que o lucro que o mercado espera para ela no futuro é muito maior do que o lucro que ela tem nos dias de hoje. Então, por isso, o indicador dela é muito mais alto, justamente por essa expectativa da empresa conseguir crescer ainda mais. Só que, à medida que essas empresas forem crescendo, é natural que o lucro delas vão aumentando e, consequentemente, vai reduzindo o preço sobre lucro. Isso porque nenhuma empresa consegue ser empresa de crescimento para sempre. Em algum estágio da sua vida, essas mesmas empresas vão se tornar maduras. Então, a tendência é que todas as empresas, em um futuro prazo, tenham a redução do PL. Mas a gente tem que ficar muito atento porque a gente não pode comparar empresas em diferentes estágios de vida. Como a gente acabou de ver, uma empresa madura como a Itaúsa, uma empresa que não tem uma perspectiva de crescimento muito forte, tem um PL na casa de 10. Enquanto que uma empresa como a Magazine Luiza, que tem uma perspectiva de crescer muito forte, tem um PL lá nas alturas. Então são empresas distintas em momento, em ciclos de vida diferentes uma da outra. Então por isso a gente tem que ter muita atenção na hora de comparar esses múltiplos entre empresas. Não podemos simplesmente pegar qualquer empresa, comparar e concluir simplesmente se uma está cara ou está barata. O mais interessante aqui a ser feito é pegar empresas do mesmo setor de atuação. Então, quando você for começar a comparar essas empresas, procure comparar hospital com hospital, banco com banco, varejo com varejo, saúde com saúde, cada setor de atuação com o mesmo par. Não compare empresas de diferentes setores, porque cada setor existe uma característica diferente da outra. Por exemplo, empresas de tecnologia tendem a ser maiores no futuro, tendem a investir muito capital agora para que elas cresçam no futuro. Por isso um PL mais alto. Enquanto que as empresas, os bancos, as mineradoras, as empresas de química, empresas de materiais químicos diversos, não têm muita capacidade de expansão. Então por isso já tem um PL mais baixo. Então nunca compare empresas de setores diferentes e empresas que tenham fases, ciclos de vida diferentes uma da outra. E para você que já chegou até aqui nesse vídeo, vai aqui uma dica bônus. Quando existem empresas em ciclos diferentes de vida, você pode consertar esse PL. Isso porque você pode pegar esse mesmo indicador que você encontrou pela fórmula aqui já apresentada e dividir esse valor encontrado pela taxa anual de crescimento. Então, por exemplo, a Magazine Luiza tem um PL de 455, mas quando nós dividimos pela taxa em que ela consegue crescer os seus lucros por ano, que está na faixa de 48%, a gente tem um outro indicador que revela que conserta esse PL de acordo com o crescimento da empresa. Então assim, a gente pode comparar empresas do mesmo setor, mas que também tenham aí diferentes ciclos de vida. Então, por exemplo, se nós temos uma empresa que tem um PL de 10 e uma taxa de crescimento anual de 10%, a divisão de 10 com 10 vai dar um valor 1. Da mesma forma, se a gente pega uma empresa que tem um PL mais alto de 20, que teoricamente já deveria ser uma empresa mais cara, mas tem uma taxa de crescimento de 30% ao ano, a divisão de 20% por 30% vai dar 0,67. Dessa maneira, a gente consegue encontrar que mesmo essa empresa, que teoricamente valeria mais devido ao seu maior PL, por ela ter uma maior taxa de crescimento, ela é uma empresa que vai ter mais valor no longo prazo. Então entenda, essa é uma das ocasiões que nós não devemos simplesmente olhar e fixar nossa atenção para o PL. Isso porque nessa ocasião que a gente acabou de demonstrar, é mais favorável pagar por um PL mais alto, desde que a empresa consiga crescer mais que a empresa de PL menor. Então, para sintetizar tudo aqui que nós falamos, primeiramente nós temos que procurar por empresas que tenham PL menores. Isso indica que você está pagando menos pelo lucro da companhia. E devemos sempre comparar entre empresas de mesmo setor de atuação e de ciclos de vida semelhantes. Só que, se ainda assim nós tivermos empresas em ciclos, em maturidades diferentes, nós podemos consertar esse indicador P sobre L pela divisão da taxa anual de crescimento,
Assim nós podemos consertar, tornar talvez uma comparação entre empresas de diferentes maturidades em um mesmo setor de atuação. Por fim, para você ficar craque nessa análise, mais 2 dicas finais. A primeira delas é, se a empresa tiver lucro negativo, de tal maneira que o preço sobre o lucro vai ser negativo, você já pode ignorar esse indicador, porque ele não vai ter funcionalidade, já que a empresa está dando prejuízo. Então já podemos descartar logo de cara esse indicador. Ele só serve para empresas lucrativas. Assim você vai ter uma base de comparação muito mais fiel, muito mais verdadeira. A segunda delas é, fiquem atentos a empresas que apresentem lucros não recorrentes. Por exemplo, a Oi, por vários anos, tem prejuízo. Só que um desses últimos anos, ela teve um lucro muito alto. Mas não é porque ela teve um lucro recorrente através das suas operações. É justamente porque ela vendeu alguns ativos. Então tome cuidado na hora de avaliar esse indicador preço sobre lucro, porque muitas das vezes esse lucro não é algo recorrente. Aconteceu uma vez na história e não vai acontecer nunca mais. E isso, infelizmente, pode acabar distorcendo o indicador. Então fiquem atentos a essas nuances. Nós devemos sempre procurar o maior número de indicadores possíveis para fazer uma análise fiel. Nós não devemos nunca atentar somente ao indicador. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que você já está craque em saber identificar quais são as melhores oportunidades da bolsa. Dê uma olhada no site Status Invest e consulte todas as ações que você possui em seu portfólio. Ou então aprenda mais sobre aquelas que você deseja acrescentar na sua carteira. Você gostou do vídeo? Dá um like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Assim você também vai estar me ajudando. Então, muito obrigado e até a próxima!